Amém. Celular devolvido, vamos à palavra de Deus? João capítulo 13, versículos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 13, versículos 34 e 35, também está projetado aqui. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Vamos orar? Senhor, nos abençoa através da Tua palavra, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vinícius, tem como melhorar aqui um pouquinho o retorno para mim? Eu quero começar fazendo uma pergunta para nossa reflexão. Qual foi a última vez em que você se sentiu útil a alguém? Gostaria que você pensasse aí. Qual foi a última vez em que você se sentiu útil a alguém? Pastor, estou tentando lembrar aqui. Nós estamos vivendo uma época, e a gente tem repetido isso de propósito, em que tudo tem conspirado para que a gente fique cada vez mais individualista. Tudo, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Só que neste mundo tudo está cooperando com aqueles que querem ficar isolados. Se tem gente que gosta de viver isolada, essa é a época perfeita. Porque tudo conspira para que a pessoa fique cada vez mais isolada, fechada no seu próprio mundinho. Aí você vai me perguntar, pastor, mas tem algum problema nisso? E eu vou responder a você que tem. Se você deseja viver de acordo com a vontade de Deus, viver isolado é um problema. Ô pastor, por que viver isolado é um problema para Deus? Porque nem Deus vive sozinho. Deus vive sozinho, gente? Ele vive com quem? Deus vive com quem? Já esqueceu? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vivem numa união tão intensa que é como se eles fossem uma só pessoa. Então, como é que você pode imaginar que é possível servir a Deus e não viver como Ele vive? Faz sentido isso, gente? Viver isolado, servindo a um Deus que não vive isolado, faz sentido isso? Sim ou não? Não faz. Então nós precisamos entender que a vida cristã, ela requer comunhão, porque nós fomos feitos à imagem de Deus, sim ou não? Está na dúvida? Gênesis 1:26, pode colocar na tela, por favor? Gênesis 1:26.
O Senhor disse o quê? Está escrito ali, ó. O que está escrito? Vamos lá, vamos ler juntos? E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para por aí. O que Deus disse? Ele não disse, vou fazer. Façamos. Quer dizer que tem mais de uma pessoa envolvida. Quando ele diz façamos, ele está se referindo a quem? A ele, ao Filho e ao Espírito Santo. E ele fez quem? O ser humano. Ele diz, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa. Então nós fomos criados para sermos iguais a quem? Iguais a quem? A Deus. Então a gente foi criado para viver isolado, gente? A gente foi criado para viver numa bolha? A gente foi criado para viver longe de pessoas? Sim ou não? Não. O problema é que tem muita gente que está gostando dessa vida. Só que, meus irmãos, essa vida não agrada a Deus. Volte para o texto lá, João 13:34. Qual foi o novo mandamento que Deus deu, que Jesus disse, que Jesus nos deixou? Eu lhes dou um novo. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Eu lhes dou. Quem disse isso? Jesus. E ele deu o quê? Um novo. O que é mandamento, gente? Mandamento é uma sugestão? Mandamento é uma ideia? Ó, vou te dar um papo. O que é mandamento? É uma ordem. É algo que precisa ser cumprido. Qual é o novo mandamento? Que vocês amem uns aos outros. Sabe quantas vezes uns aos outros aparece no Novo Testamento? 10 vezes? 20 vezes? 30 vezes? Mais? 40? 50, 60, outro já foi para o exagero, também 13. Essa expressão uns aos outros aparece no Novo Testamento aproximadamente 153 vezes. Isso quer dizer alguma coisa, não quer não? Isso quer dizer que Deus se importa com a maneira que nós estamos vivendo, porque a igreja, ela precisa ser a imagem de Deus. E uma igreja cheia de gente isolada não reflete a imagem de Deus. Eu vou repetir, uma igreja que tem pessoas que se isolam, essa igreja não reflete a imagem de Deus. Gente, igreja é comunhão. E aí eu preciso fazer a você uma segunda pergunta. O seu estilo de vida, a sua maneira de viver, ela tem refletido esta realidade bíblica ou ela tem refletido as realidades do mundo? Porque a realidade bíblica é que a gente tenha comunhão uns com os outros. A maneira do mundo viver é cada um na sua. E a amizade, você sabe até de cor, viu? Mas a sua maneira de viver, o seu estilo de vida tem sido qual? A minha maneira de viver reflete o que Deus quer ou reflete o que o mundo quer? Nós precisamos pensar nessas coisas, porque Deus, Ele nos revelou em Sua palavra como nós podemos viver a sua imagem. E se Ele deixou revelado, nós precisamos entender que é isso que Ele quer.
Ele não quer uma igreja que se encontra socialmente. Ele não quer uma igreja que se vê de vez em quando. Ele não quer uma igreja que não caminhe junto todo dia. Ele não quer esse tipo de igreja. Por que o senhor tem tanta certeza, pastor? Porque está escrito na palavra. Volta lá para João 3,34. Um novo mandamento lhes dou, ou eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. É isso que Deus quer. Então, a primeira coisa que eu quero deixar no seu coração hoje, você precisa se concentrar mais nos outros do que em você mesmo. Você precisa se concentrar mais nos outros do que em você mesmo. Como é que a gente faz isso? Amando. Está aí João 13,34. Como é que eu posso me concentrar mais nos outros do que em mim mesmo? Amando os outros. Posso ouvir um amém? Marcos capítulo 10, versículo 43. Servindo uns aos outros. Marcos, hoje a gente vai usar bastante texto. Marcos 10, 43. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque o quê? Ih, pastor, quer dizer que eu vou ter que servir o meu irmão? Vai. Jesus está dizendo que uma maneira de você se concentrar mais nos outros do que em você mesmo, é estar pronto para servir. O problema é que muita gente acha que não nasceu para servir. Não, pastor, Deus me fez por cabeça e não por cauda. Engraçado que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus virou cauda naquele momento? Se formos seguir esse raciocínio, então naquele momento Jesus deixou de ser cabeça e virou o quê? Cauda. Você crê nisso? Eu não creio. Outra maneira de nos concentrarmos mais nos outros do que em nós mesmos. Colossenses 3,13. O que está escrito aí, gente? Tem gente que ama essa palavra, né? Pastor, esse é o meu versículo preferido. Que eu não consigo amar, não, eu só suporto. Suportar aqui é outra coisa, viu, gente? Suportar é dar suporte, é ajudar. Suportar é andar junto. Não é ficar aturando, não. Suportar para a gente é ficar aturando. Eu não tenho jeito, tem que suportar. Na Bíblia é outra coisa, viu? Suportar é dar suporte, é ajudar. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Veja. Olha o que Deus está falando. Para a gente pensar mais nos outros, a gente vai precisar perdoar. Por que perdoar? Por que suportar? Assim como o Senhor perdoa vocês. Romanos capítulo 14, versículo 19. O que mais a gente pode fazer para nos concentrarmos mais no próximo do que em nós mesmos? Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para quê? A edificação. Então, o que nós temos que fazer para nos concentrarmos mais no próximo do que em nós mesmos? Nós temos que ser pessoas que edificam e não que derrubam. Posso ouvir um amém? Você tem que ser uma pessoa que edifica. Seu irmão chegou cansado, você tem que edificá-lo. Seu irmão está desanimado, você tem que edificá-lo.
Seu irmão está precisando de ajuda, você tem que edificá-lo. Nossa vida tem que ser uma vida que vai ajudar pessoas a subirem e não a serem derrubadas. Você entende isso? Então nós precisamos entender que Cristo nos chamou para edificar pessoas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, e os líderes de célula anotem aí para corrigir, porque na lição está 1 Tessalonicenses 5:1, mas é 5:11, saiu errado lá, tá? 1 Tessalonicenses 5:11, anote aí para você corrigir lá na lição. Então, exortando uns aos outros, portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Nós precisamos entender que nós não podemos ver o irmão agindo errado e não fazer nada. A gente não pode ver o irmão passando uma dificuldade e não fazer nada. A gente não pode cruzar os braços e achar que isso não é problema meu. Durante muitos anos a igreja fez isso. E sabe o que mais se falava? Isso aí é problema para o pastor. O irmão está passando uma dificuldade, o irmão está precisando de ajuda, o irmão está cometendo algum erro que eu possa ajudar. Não, mas isso aí é problema do pastor. O pastor vai resolver, não tem problema não, a gente resolve. Não pela nossa força, nem pela nossa capacidade, porque quem nos capacita é quem? Mas se você está vendo o irmão e não faz nada, sabe que você vai ser cobrado também. Se você pode ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas a saírem do erro, por que você vai cruzar os braços? Você entende o que eu estou dizendo? Então está nas nossas mãos ajudar pessoas, sempre que for necessário. Efésios capítulo 4, versículo 32. Pelo contrário, sejam quê? Bondosos e compassivos uns para com os outros. Bondade, meus irmãos, está faltando em muitos lugares. E bondade significa fazer o bem. Bondade significa agir com amor e cordialidade. Está faltando nos nossos dias muita bondade. Ontem eu fiquei até espantado. Eu chegando em casa, a gente passa por uma ruazinha muito estreita. Só que essa ruazinha é mão dupla. E normalmente quando a gente está indo, tem um carro vindo, e para passar os dois carros juntos é muito apertado. E aí quando eu entrei na rua, ela do lado de cá ela é mais larga e do lado de lá ela é mais estreita. E aí naquele pedaço que fica a dificuldade. Quando eu entrei na rua, eu vi um carro vindo já. Aí eu cheguei para o lado e parei para o carro passar. Quando o cara chegou do meu lado, ele baixou o vidro e falou assim: muito obrigado. Eu fiquei até assim, o que eu faço agora? Porque isso acabou, gente. Ele viu que eu parei o carro, ele chegou do meu lado, muito obrigado. Você entende o que eu estou querendo dizer? A gente fica até assim, e agora o que eu faço? Como é que eu reajo? Porque a gente está acostumado com o contrário. Mas no meio do povo de Deus, a gente precisa resgatar essa bondade, essa maneira de viver que agrada a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 10. Veja quantas coisas o Senhor deixou na sua palavra, que vai nos ajudar a pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Amem uns aos outros com amor fraternal. O que é um amor fraternal? O que é um amor fraternal?
Eu escuto murmurações, mas eu não entendo o que vocês estão falando. O que é um amor fraternal? É um amor entre irmãos. E a gente se chama de quê? Então, por que a gente não vive esse amor? Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece o meu irmão. Aí isso aí você deixa para outro momento. O fato de eu ter tido uma experiência ruim no passado não significa que eu não possa ter uma experiência boa no presente. Posso ouvir um amém? Então eu preciso estar aberto para a mudança, para o novo de Deus. Mas o amor fraternal é um amor que está disposto a ser cordial, a ser afetuoso. Então veja quantas coisas Deus nos fala a respeito de nós nos concentrarmos mais nos outros e não tanto em nós mesmos. Segunda coisa que nós precisamos aprender é a prestar contas. Meus irmãos, nós precisamos entender que todos nós temos que prestar conta. Não tem como. Para cuidarmos uns dos outros, nós precisamos entender esse conceito bíblico. Se não fosse necessário prestar contas, principalmente da sua vida espiritual, Deus não teria criado a estrutura que Ele criou. Para que ter um bispo? Para que ter um pastor? Para que ter diáconos e ministros na igreja, se você não precisa prestar contas a ninguém? O mundo hoje fala que a gente não tem que falar nada para ninguém. O mundo hoje diz que ninguém tem que se meter na minha vida. E nós estamos criando uma sociedade de pessoas que não se amam. Mas a grande verdade é que, se você chegar atrasado no seu trabalho, o que vai acontecer? Não, eu não tenho que prestar contas a ninguém, mas se você chegar atrasado do seu trabalho, o que vai acontecer? Primeiro, você vai ser descontado. E se aquilo continuar acontecendo, o que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora. Se você faltar. Então, gente, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 21. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Efésios capítulo 5, versículo 21. E muita gente não gosta dessa palavra, mas a palavra está na Bíblia. Sujeitem-se. Sujeitem-se. Eu sou o pastor dessa igreja, mas acima de mim eu tenho uma autoridade espiritual que é o bispo. E eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer, gente? Me sujeitar. Porque se eu não me sujeitar, eu estarei descumprindo o quê? A palavra. Se tem um pastor na igreja e você não se sujeita a ele, você está fazendo o quê? Está descumprindo. E por aí vai. Se você tem um líder de ministério e você diz para ele que você faz o que você quiser, o que você está fazendo? Você está descumprindo a palavra. Então, em algum momento, nós vamos precisar entender que todos nós prestamos conta. Se você é filho e acha que você vai sair a hora que você quiser e voltar a hora que você quiser, você está descumprindo o quê? A palavra. Todos nós temos que prestar contas a alguém. E para isso nós precisamos entender que a palavra de Deus diz o quê? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O próprio Cristo se sujeitou ao Pai. Disse: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Até Cristo se sujeitou à vontade do Pai. Então nós precisamos entender que em algum momento das nossas vidas, nós sempre vamos prestar contas a alguém. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Então, o primeiro ponto de prestar contas é sujeitar-se. O segundo ponto
é ensinando e aprendendo. Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Tem gente que acha que não tem nada a aprender com o irmão que está do lado. Meu querido, eu aprendo coisas novas todos os dias com todas as pessoas. Quer ver uma coisa que é difícil? Você aprender com o filho. Eu estou falando alguma mentira? A gente olha para os nossos filhos e a gente acha que a gente é que tem que ensinar tudo para eles, não é verdade? E quantas coisas eu já aprendi com os meus filhos? Só que aí você tem que engolir o orgulho. Não, peraí, eu sou o pai. O que essa garota aí vai me ensinar? E quantas coisas eu aprendo com os meus filhos, porque eu parei para ouvir. Eu entendi que eles também têm coisas para me ensinar. E às vezes a gente olha para o irmão e fala assim, quem é esse irmão para me ensinar alguma coisa? Com certeza ele tem algo para te ensinar. Se você abrir o coração e estiver disposto a ouvir. Terceiro, Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, façam o quê? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam o quê? Pastor, mas eu vou sair confessando meus pecados para os irmãos aí. Tiago está mandando você se consertar com quem você ofendeu. Porque tem gente que comete um erro com alguém e depois faz de conta que não aconteceu nada. A Bíblia diz que os pecados eles precisam ser confessados uns aos outros. Se você errou com alguém, você precisa ir até aquela pessoa e dizer, meu irmão, me perdoa, eu errei com você. Mas não, muita gente fica achando que está certo e não reconhece o seu próprio erro. Se você quer servir a Deus, se você quer sair da zona de conforto, se você quer andar à imagem e semelhança de Deus, você precisa primeiro se concentrar mais nos outros do que em si mesmo. E segundo, você tem que prestar contas a alguém. E uma das maneiras de fazer isso é confessando os seus pecados, pedindo perdão e orando. Então, sujeitando-se, ensinando e aprendendo e confessando aos outros os seus pecados. Terceiro ponto, interdependência. Todos nós dependemos de alguém, sim ou não? Pastor, eu me basto. Pastor, eu sou igual aquela música daquele cantor famoso, esse cara sou eu. Não, não é. Todos nós dependemos de alguém. Todos nós dependemos de alguém. Não existe ninguém que não dependa de outra pessoa. Não existe. Mas nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote, que nós somos aquela Coca-Cola. A gente acha que é alguma coisa e a gente se exalta, mas a palavra de Deus ela nos adverte que nós não fomos chamados para buscar os nossos próprios interesses. Por quê? Porque a gente precisa de alguém, porque a graça de Deus ela foi liberada sobre nós. O apóstolo Paulo, enquanto ele ainda estava a caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus e ele cai do seu cavalo e ele fica cego, como é que você acha que ele chegou na casa? Ele estava cego.
Como é que ele achou o caminho? Como é que ele conseguiu chegar na casa? Ele precisou de quem? De ajuda. E quantas vezes nós estamos andando aí, cegos espirituais, e dizendo, não, eu resolvo. Resolve não. Se você não entender que precisa de ajuda, você vai continuar sofrendo. E mesmo depois que Paulo chega lá na casa, se eu não me engano, de Simão, o curtidor, ele precisou de alguém para orar por ele. E Deus mandou Ananias. Então essa história de que eu não preciso de ninguém, eu me basto, isso é uma mentira do diabo para manter você longe do aprisco, para manter você isolado da comunhão, para enfraquecer você e tirar a sua vida. Nós precisamos, meus irmãos, uns dos outros, nós precisamos. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, nós somos levados a entender que nós precisamos viver em humildade uns com os outros. 1 Pedro 5, 5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de quê, meus irmãos? De humildade no trato de uns com os outros. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que para depender de alguém nós vamos ter que ter humildade. Porque não é fácil. A gente acha que se basta. Mas quando vem a luta, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando vem o problema, a gente enxerga o quanto a gente precisa de pessoas. Eu lembro que na época da Covid, quando eu lá em casa todo mundo pegou ao mesmo tempo. O Thierry, o mais novo de todos, teve uma leve dor de cabeça. A Raquel, jovem ainda, também ficou um dia, mais ou menos assim. Eu e a Adriana quase que a gente empacota. Gente, eu não conseguia levantar do sofá. Eu deitado no sofá assim, eu falei, vou levantar. Eu não tinha forças. Se eles dois não tivessem se levantado mais rápido que a gente estava lascado. Então a gente precisa entender que na hora da dificuldade, na hora da angústia, a gente precisa de ajuda. Eu lembro que a Adriana, uma vez, um dia da Covid, ela passou mal. E a gente fez uma videochamada com a médica, e a médica queria pedir uma ambulância, eu preocupado de não dar tempo, né? Liguei para o Eduardo, coitado. Me ajuda aqui. Eu não conseguia chegar no carro, gente. Ele veio, socorreu a gente, entrou no carro, levou a gente. Em algum momento a gente precisa de ajuda. Mas tem gente que acha que não, o coração é tão trincado, o coração está tão fechado, que a pessoa, não, eu não preciso. Precisa sim. Quanto mais você se isolar, mais você vai sofrer. Porque quando você precisar de ajuda, quem vai estar do seu lado? Você não se permite viver com outras pessoas. E aí, não vou ter tempo de ler todos os textos, mas nós temos que aceitar uns aos outros, nós temos que viver em paz uns com os outros, nós temos que suportar uns aos outros, nós temos que esperar uns pelos outros, nós temos que honrar uns aos outros, nós temos que usar os dons que Deus nos dá para servir uns aos outros, e nós temos que ser hospitaleiros uns com os outros. Tudo isso faz parte da interdependência.
Se você quer ter pessoas ao seu lado, você precisa cultivar relacionamentos. Posso ouvir um amém? Quarto e último ponto, vigilância. Pastor, o que significa vigilância? Vigiar para não fazer aquilo que Deus detesta. Então, só recapitulando o que já falamos até agora, concentrar-se mais nos outros do que em nós mesmos, foi o primeiro. Segundo, prestar contas, eu sempre estarei sujeito a alguém. Interdependência, dependemos uns dos outros. E agora, vigilância, vigiar para não fazer aquilo que vem da carne, para não fazer aquilo que vem do mundo, para fazermos aquilo que Deus deseja. Então, primeiro, não mentir uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 9, fala sobre não mentir. Não brigar uns com os outros. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 24 a 26, fala sobre isso. Não invejar uns aos outros. Gálatas 5, 26. E não julgar uns aos outros. E aí os líderes de célula, anotem aí que esse item, esse ponto não saiu o livro. Está lá só 14, 13. Então é Romanos, capítulo 14, versículo 13. Né? Não julgar uns aos outros. Então eu tenho que vigiar o tempo todo para eu não fazer aquilo que desagrada a Deus. Mentir, brigar, invejar e julgar. Meus irmãos, se nós queremos ser, se nós desejarmos ser discípulos, imitadores de Cristo, nós vamos ter que amar o próximo. Nós vamos ter que nos amar uns aos outros. Nós vamos ter que estar dispostos a servir. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Porque isso significa investir tempo. Significa você investir tempo na vida do outro, na vida do próximo. Isso dá trabalho. Porque sabe o que acontece, meus irmãos? Viver isolado não dá trabalho. Viver separado das coisas, das pessoas, não dá trabalho. E a gente se acomoda nisso. Mas isso não é o que Deus quer. Bota lá de novo em Gênesis 1, 26, por favor. E eu quero concluir com isso. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa. Você, eu, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se Deus não vive isolado, nós também não podemos. Simplesmente porque essa não é a vontade de Deus. O que eu tenho que fazer? Amar. E aí, João 13, 34. E a gente fecha nesse texto, que foi o texto que nós abrimos. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Amém? Vamos ficar de pé?